Se você começou o seu tratamento com o aparelho fixo e não tem a mínima ideia em como que você vai fazer a higiene bucal com todas essas pecinhas, esse vídeo é para você. Eu sou a doutora Joyce Martins, seja muito bem-vindo no nosso canal Joyce Martins Odontologia. Se você não é inscrito no canal clássico, eu te pedir para você se inscrever e já deixar o conteúdo ali salvo e compartilhar com alguém que possa também ter a mesma dificuldade na higiene bucal com todas essas pecinhas aqui. Na ortodontia fixa, realmente é super complicado, né? Porque a gente tem os brackets, a gente tem o fio, a gente tem na convencional as borrachinhas, né? No autoligado isso é um pouco mais evoluído, um pouco mais tecnológico, mas no final a estrutura que a gente tem na boca, ela é uma estrutura muito complexa que junta muito restos de alimento, muita placa bacteriana e a gente tem que dobrar ou triplicar a atenção. Então eu tenho algumas dicas aí pra você e a última é a mais legal delas. Fica até o final do vídeo e no final você vai me contar se você gostou ou não, tá? Primeiro recurso que eu super adoro é ter uma escovinha como essa aqui. A gente compra como escovinha Unitufo. Ela tem essa carinha aqui. Eu gosto sempre de escovar com essa escovinha, essas regiões aqui entre os fios, entre o fio e o bracket. Então eu faço esse zigue-zague super bem, porque aqui, se você deixar alimento parado, depois de alguns dias, isso vai evoluindo ali com lesão de cárie, e quando você tirar o aparelho, o seu dente está todo esbranquiçado. E aí tem que fazer obturação, essas manchas brancas de cárie, elas não saem depois. Outra dica legal, escova de dentes. Invista numa escova de dente que seja legal, mas não precisa ser uma escova super cara, porque você vai perceber que você vai ter que trocar a escova de dentes com maior frequência, quase que mensalmente. E a dica da escova é sempre um ângulo de mais ou menos 45 graus aqui na lateral, ó. Vamos ver se eu consigo mostrar pra vocês. Então você não vai entrar mais com a escova assim, né? Você vai inclinar assim um pouquinho, e aí você vai fazer o zigue-zague aqui na parte de cima, e depois na parte de baixo aqui do bracket. E a mesma coisa aqui na frente, ó. Mais ou menos um ângulo acho que assim eu consigo olha, de 45 graus aqui. Vou até fazer um desenho aqui pra vocês. Aí você vai fazendo, então aquilo que a gente fala da escovação normal, que você vai lá na gengiva, vai trazendo a sujeira de cima para baixo, na parte de cima, e de baixo para cima, com o aparelho, esquece. Isso vale para a parte de dentro. Então a parte de dentro você vai colocar lá a escova e você vai levar, vai trazer a sujeira de cima da gengiva para baixo. E aqui é a mesma coisa, mas aqui na frente não, é sempre 45 graus. Uma região muito importante que você não pode de jeito nenhum esquecer é a região entre os dentes. E aí você vai utilizar da mesma maneira o fio dental. Só que como que vai passar o fio dental? Para isso a gente tem fio dental como esse aqui da Oral-B, que é fio dental montado, chama Super Fuse. Vou deixar escrito aqui. Ou recurso que você compra uma caixinha com algumas unidades, que é o passa-fio, que tem essa carinha aqui lá da agulha de costura, tá vendo? Você pega um pedaço de fio dental que você já tem na sua casa, coloca aqui nesse buraquinho, ó, ele fica mais ou menos assim, e você põe um fiozão. E aí precisa de uma habilidade, porque agora o recurso aqui, agora a técnica aqui você vai passar entre vou colocar aqui na frente, ó, você vai passar entre o bracket e o fio, olha, vai puxar, e aí você tem o fio solto para usar lá como você usa normalmente. Então, esses recursos são facilitadores para que você vença essa barreira ali agora, que é o fio passado, porque senão você vai entrar você vai parar no fio. E ali você não chega na região que a gente indica, que é lá perto da gengiva. Você vai passar o fio na lateral do dente como se fosse uma toalhinha de um lado e depois do outro, formando quase que um C, né? E a última dica, que a gente sabe que talvez seja a mais prática, porque tudo isso que eu tô falando pra você não vai fazer na escovação toda vez que você for escovar. Então a gente sempre fala, comeu, ainda mais com o aparelho, comeu, escova, comeu, escova, comeu, escova. Agora você tá na rua, no horário da escola, no horário do trabalho, como é que você vai ter todo esse cuidado para higienizar? Possivelmente você não vai ter. Mas à noite, que é o horário mais importante, antes de você dormir, você precisa se assegurar que a sua boca tá livre de alimentos.
porque senão, com o passar do tempo, além de ter mau hálito, você vai começar a ter problemas de cárie. Imagina, aqui a gente ainda tem aparelho sem elástico, sem mola, tem uns que tem molas aqui, tem outros que você tem aqui barras que unem um lado ao outro, tem muito mais aparato aqui, muito mais regiões que podem reter sujeira, reter placa bacteriana. Então, para limpar essas regiões entre os dentes, eu gosto muito dessas escovinhas aqui, olha. São escovinhas interdentais. Essas escovinhas, ela também é muito utilizada por quem tem implante. Então, a gente compra caixinhas com 4, 5, deixa lá na sua necessaire, no banheiro. Você vai utilizar ali umas 2 ou 3 semanas até você descartar. Ela não é descartável, usa uma vez e joga fora. Você pode usar várias vezes. Você inclina assim a pontinha dela e aí você consegue inserir com mais facilidade nessa regiãozinha aqui entre os dentes, ó. Então, na região que você usaria o fio dental, você entra e sai com a escovinha interdental. É relativamente fácil de você fazer esse movimento, porque durante a movimentação com o aparelho, o ponto de contato entre os dentes, ele tá mais largo, ele tá maior. Então, você tem espaço suficiente para entrar uma escovinha interdental dessa. Essa aqui, ela é um tamanho de 2 a 3 milímetros, mas existem diversas marcas e diversos tamanhos aí no mercado. O que você não pode deixar é de higienizar essa região entre os dentes. Essas foram as nossas dicas para quem usa aparelho. E você que tá com esse aparelho, um monte de coisa aqui montada, eu também gosto de dizer que deve ter em casa um bochecho. O enxaguante bucal, ele é para usos muito específicos, mas você com esse monte de coisa na boca precisa fazer um bochecho diariamente. Essas foram as nossas dicas. Se você já tem aparelho fixo aí e tem alguma outra ideia, alguma outra manobra que você utilize no seu dia a dia para higienização desse aparelho, coloca aqui nos comentários. Ou se eu te ajudei de alguma maneira, também gosto de saber do seu feedback. Um grande abraço e até um próximo conteúdo.